Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. A aula é sobre os 5 reinos, as regras de nomenclatura e a taxonomia. Bom, a classificação dos seres vivos, ela envolve a sistemática. Sistemática é inventariar, descrever e classificar a biodiversidade e estabelecer as relações de parentesco entre as espécies. E dentro da sistemática, a gente vai estudar então a taxonomia, que é a descrição e a classificação das espécies. E a filogenia, ou as relações filogenéticas, são as relações evolutivas entre os organismos. O objetivo da sistemática é classificar os seres vivos em categorias que possam ser referidas. Então, são objetivos da taxonomia: conhecer melhor os seres vivos e para agrupá-los em categorias taxonômicas, também chamadas de táxons. Já foram identificados mais de 1.500.000 espécies e acredita-se que ainda haja muitas desconhecidas. Usar a taxonomia para identificar, descrever, nomear e catalogar as espécies. Então, são objetivos: identificar os processos da biodiversidade ou diversidade biológica, investigar as relações de parentesco evolutivo, usando conhecimentos de outras áreas da biologia, como a genética e a biologia molecular. Bom, tem a classificação artificial, que é uma utilização de critérios arbitrários que não refletem as semelhanças e diferenças fundamentais entre os seres vivos. E tem a classificação natural, que ela é baseada nas relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. E aí se considera os aspectos morfológicos, fisiológicos, reprodutivos, genéticos e ecológicos. Bom, os reinos. A primeira classificação foi de Aristóteles, que classificou em 2 reinos apenas, o reino animal e o reino vegetal. Depois, uma segunda classificação de Haeckel, em 1894, que ele já usou 3 reinos, o animal, o vegetal e o protista, que incluíam algas, fungos, protozoários e bactérias. Então, aqui a gente tem a classificação em 2 reinos de Aristóteles e Linneu e a classificação em 3 reinos de Haeckel. A terceira classificação já se usou 4 reinos, então aí foram criados o reino animal, vegetal, protista e o reino monera, que incluíam as bactérias e as cianobactérias. E uma quarta classificação é a de Whittaker, que foi em 1969, e aí ele considerou já os 5 reinos: Animalia, Plantae, Protista, que hoje é chamado de Protoctista, o reino Monera e o reino Fungi. Então, a gente tem a classificação em 4 reinos e depois uma classificação em 5 reinos. Bom, as categorias taxonômicas. Em 1758, Linneu apresentou 5 categorias taxonômicas, que são elas: o reino, a classe, a ordem, o gênero e a espécie. Posteriormente, foram criadas as categorias de filo, família e o domínio. E no sistema de classificação de Linneu, a espécie é a unidade básica da classificação. Então, as 7 categorias taxonômicas são o reino, que é um grupo mais abrangente, né? E aqui os indivíduos têm um menor grau de parentesco, e aí passa para o filo, para a classe, ordem, família, gênero e a espécie, sendo a espécie, então, o grupo com o maior grau de parentesco. Então, são 7 categorias taxonômicas e tem um macete que a gente decora, que é uma palavrinha, né? O reficofage, para a gente decorar aqui a ordem das categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage. Bom, então as categorias taxonômicas. Um exemplo aqui, por exemplo, né? O Canis lupus, que é o lobo. Ele pertence ao reino Animalia, o filo Chordata, a classe Mammalia, a ordem Carnívora, família Canidae, o gênero Canis e a espécie Canis lupus. Em 1990, a classificação dos seres vivos foi criado para domínios. Então foram criados os domínios. E aí criou-se a árquea, que inclui as bactérias metanogênicas, termófilas, halófilas e acidófilas. E as eubactérias, que inclui as bactérias comuns, e o domínio eucária, que abrange todos os organismos eucariontes. Bom, diante dos domínios, o que mudou então na classificação tradicional dos 5 reinos? Então, atualmente são reconhecidos o reino Fungi, Plantae e Animalia.
O reino protoctista inclui agora os protozoários e as algas uni e pluricelulares. Ele é chamado de um reino polifilético. Ele é um reino artificial. Taxonomicamente, ele é um reino artificial, porque as espécies presentes nele descendem de ancestrais diversos, ou seja, não inclui um ancestral comum. Então, o domínio Arquea. Nesse domínio, os seres são procariontes, ou seja, eles não apresentam núcleo verdadeiro, núcleo delimitado pela membrana nuclear, né? E o material genético fica disperso no citoplasma. Eles são unicelulares, autótrofos ou heterótrofos, e eles são evolutivamente mais próximos dos eucariontes. Esse grupo destacam-se representantes extremófilos, que são aqueles que conseguem sobreviver em ambientes onde outros organismos não conseguiriam. A parede celular das árqueas, ela é constituída de polissacarídeos, glicoproteínas ou proteínas, e não apresentam peptidoglicanos, que são substâncias presentes na constituição, por exemplo, da parede celular das bactérias. E agora o domínio bactéria, então. Nesse domínio são as bactérias mesmo, propriamente conhecidas, né? Também são procariontes, autótrofos ou heterótrofos. Nesse grupo já são as bactérias conhecidas causadoras de doenças, aquelas que vivem no solo e na água e as cianobactérias, né? E o que difere, então, aqui as bactérias do domínio Archaea é principalmente a parede celular, que a parede celular das bactérias é de peptidoglicanos, né? Diferente da parede celular das arqueas, que a gente acabou de ver, que é de glicoproteínas. O domínio eucária. Domínio eucária são todos os eucariontes, ou seja, aqueles que têm material genético delimitado pela membrana nuclear, também chamada de carioteca. Então, nesse grupo tem os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Portanto, são uni ou pluricelulares e a nutrição podem ser autótrofos ou heterótrofos. Bom, então aqui a gente tem a classificação dos seres vivos, né, em domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. As regras de nomenclatura científica. Bom, o sistema é chamado de binomial, porque ele tem dois nomes. O primeiro nome se refere à categoria do gênero e ele é escrito com letra maiúscula. O segundo nome se refere ao epíteto específico que define a espécie e ele deve ser escrito com a inicial minúscula. Bom, todo nome científico ele deve ser latim ou latinizado e o nome deve estar em destaque, ou seja, sublinhado ou em negrito ou em itálico. Exemplo aqui, a gente tem Crotalus terríficos, que é o nome científico da cascavel. Então, Crotalus, ele vem escrito com letra maiúscula, o primeiro nome se refere ao gênero, o segundo nome ele tem que estar com letra minúscula, ele é o epíteto específico, e ele não é espécie sozinho, só o terríficos, porque a espécie é binomial, ou seja, ela é dois nomes. Então, a espécie da cascavel é o Crotalus terríficos. Observações para três nomes. Bom, se tiver um segundo nome entre parênteses e também com a inicial maiúscula, é porque se refere a um subgênero. Então, Anopheles niçorhynchus darlingi, o Anopheles é o gênero, é o primeiro nome, vem com letra maiúscula. Esse segundo nome, que está entre parênteses e inicial maiúscula, é um subgênero, e o darlingi sozinho é o epíteto específico. Se tiver, por exemplo, Felis silvestris silvestres, aí agora o Felis é o primeiro nome, se refere ao gênero. Silvestres, Felis silvestris é a espécie. E o terceiro nome, também com letra minúscula, se refere a uma subespécie. As primeiras classificações, então, foram a de Aristóteles e Linneu. Aristóteles, ele foi o primeiro a classificar os seres vivos e ele dividiu em dois grupos, né, o reino animal e o reino das plantas. E o Linneu, mais conhecido como Linneu, definiu como critério de classificação as características estruturais e anatômicas. E Linneu desenvolveu em 1735 a nomenclatura binomial, ou seja, composta por dois nomes. O primeiro é escrito com inicial maiúscula e define o gênero. O segundo tem inicial minúscula e define a espécie. Exemplo, canis familiares.
A regra de nomenclatura aqui, novamente, o Linneu desenvolveu também um método para nomear, e ele publicou no seu livro Sistema Natural, que é aceito atualmente. Lembrando que o nome científico ele é em latim, né, ou latinizado, e deve vir em grifado, em negrito ou em itálico. O nome do autor. Quando o autor de uma espécie for citado, seu nome deve vir logo após o nome científico, sem nenhuma pontuação e com letra normal. Então, Cariocar brasiliense, Cambes. Cambes é o autor aqui do nome científico do pequi. Então, ele veio aqui, né, sem nenhuma pontuação, é o nome do autor, e com letras normais, diferente aqui do Cariocar brasiliense, que está em itálico aqui. A classificação filogenética, então, ela é utilizada para determinar as relações ancestrais entre as espécies, atuais ou extintas. E a gente tem um grupo chamado de monofilético, quando ele inclui todas as espécies derivadas de um ancestral comum, inclusive um ancestral. O grupo ele é parafilético, quando ele compreende um grupo de descendentes de um ancestral comum, mas não todos os descendentes desse ancestral. E ele é um grupo polifilético quando ele reúne dois ou mais grupos monofiléticos que não incluem um ancestral comum a todos os grupos. E aí a gente tem os cladogramas. Cladograma é uma representação semelhante a uma árvore filogenética, que apresenta as relações de parentesco. No cladograma, a gente tem a raiz, que representa um provável grupo ou uma espécie ancestral, tá? Ela se localiza aqui. O nó é o ponto de onde partem as ramificações, os ramos. E os ramos são as linhas do cladograma e conduzem a um ou mais grupos terminais. Os grupos de seres vivos compõem os terminais nos cladogramas. E aí a gente tem a representação de um grupo monofilético, um grupo parafilético e um polifilético. E resumindo aqui então os 5 reinos, para a gente ter uma noção aqui rápido, né, das diferenças dos grupos. Então, os 5 reinos: o reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Os membros: Monera, bactérias e cianobactérias. O Protista inclui os protozoários e as algas. O Fungi, cogumelos, orelha de pau, bolores e leveduras. Plantei os musgos, samambaias, pinheiro, laranjeira, etc. E Animalia, estrela do mar, minhoca, sapo, homem, etc. Quanto à organização celular, os moneras são unicelulares, os protoctistas e os fungos são uni- ou pluricelulares, plantê e animais são pluricelulares. Bom, quanto ao tipo celular, somente procariontes é do grupo do reino Monera. Os outros, de protistas para frente, são todos eucariontes, ou seja, têm a membrana nuclear. A nutrição, os moneras, eles são, né, heterótrofos, né? Alguns são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os protoctistas, eles são heterótrofos por ingestão ou absorção. Alguns são fotossintetizantes, como o caso das algas, né, que são autotróficas. Os fungos são todos heterotróficos. As plantas são autotróficas, porque fazem a fotossíntese, e os animais são heterótrofos por ingestão. A reprodução de todos os grupos pode ser assexuada ou sexuada. Pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui. Dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.